Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Thiago, sou o atual diretor de operações da Rio Júnior, né? E aí o Luiz me pediu para gravar esse vídeo para falar um pouquinho para vocês como que funciona a diretoria de operações na Rio Júnior, né? É, Acho que é muito importante que, como conselheiros e como quem quer que esteja ouvindo esse vídeo, é, conheça a fundo um pouquinho melhor sobre a Rio Júnior, né? Então esses vídeos vão servir, espero, para que vocês entendam um pouco melhor sobre como a Rio Júnior funciona de fato internamente e como que vocês podem contribuir para isso, né? E aí eu vou falar um pouquinho sobre a diretoria de operações, né? Que eu tô sendo diretor esse ano. E aí, para começar já, né? Vamos falar um pouquinho sobre o que é isso, né? Diretoria de operações. Para a gente começar, né? A gente tem três pilares principais, né? Porque a gente trabalha dentro de operações, que é gente, gestão e financeiro. E aí, o que isso significa também, né? No geral, dentro desses três pilares, o que a diretoria de operações faz é garantir que a Rio Júnior, como organização mesmo, internamente, tenha uma gestão estratégica dos seus recursos, né? Então, sejam eles recursos financeiros, né? Sejam eles recursos enquanto pessoas, enquanto o nosso tempo. Então, todos esses recursos têm que ser muito otimizados, porque a gente trabalha num sistema muito complicado dentro da rede do movimento Empresa Júnior como um todo, né? E aí o trabalho da federação tem que ser, de fato, de estimular as EJs e a gente tem que fazer isso da melhor forma possível, porque senão a gente não vai conseguir atingir todos os nossos resultados compartilhados que a gente fala tanto, né? Tanto a nível estadual quanto a nível nacional. Então, para começar, a diretoria de operações cuida muito dessa parte de gestão de recursos estratégicos, né? E aí, entrando um pouquinho, né, em cada um desses, eu vou começar pela parte financeira, né? Que na verdade não é só financeira, né? Dentro da parte financeira, a gente tem um pilar muito importante, que é o pilar jurídico, né? Então, a diretoria de operações, enquanto parte da federação, ela é responsável primeiramente por toda a parte jurídica, né? Em questão de documentação, né? Assim como todas as empresas juniores têm um selo EJ, a Brasil Júnior também organiza com as federações o selo Federações, que é basicamente é, a maioria dos documentos do selo EJ replicados para que as federações, assim como as EJs, sejam de fato empresas regulamentadas e que sigam as leis do país. Então, é para isso que serve esse pilar. A gente trabalha muito com as documentações, né? Essas documentações são muito importantes para garantir que a organização siga sustentável, né, juridicamente, e também por questão de comprovações, né? No dia a dia da federação, a gente vê que essas documentações são muito importantes, seja para comprovar um parceiro, seja para fazer alguma aquisição, seja para fazer qualquer tipo de operação, né? Então, é muito importante que a gente tenha um acompanhamento muito bom jurídico da federação, né? É, e aí, dentro desse pilar mesmo, né, a gente tem muito alinhamento com a presidência executiva, porque a presidência executiva, vocês podem ver um pouquinho no vídeo da Marcela, mas fica muito com essa questão de relacionamento com empresas, né? E aí, na hora de formalizar esse relacionamento, a gente sempre tem um contrato, né, com contrapartidas, e entra muito da diretoria de operações garantir que esses relacionamentos sejam feitos da forma mais saudável possível para a federação também, né? É, Além disso, todo tipo de documentação que envolver a federação passa pela diretoria de operações, seja um contrato de efetivação dos membros do time executivo, um contrato, alguma nota fiscal, alguma aquisição, né? Então, todo esse tipo de documentação fica sob responsabilidade da diretoria de operações, que se relaciona com todas as outras em relação a isso, né? Na parte do financeiro, a gente tem mais a fundo, né, não só no jurídico, a gente também tem uma parte muito importante que é garantir a sustentabilidade da federação, né? Como organização, a gente tem muitos gastos, né? E como é uma organização estadual, a gente sabe, né, que é importante gerir esses gastos da melhor forma, porque a gente está presente em todo o estado, enquanto empresas juniores, o nosso time executivo também está espalhado por todo o estado, então a gente precisa garantir que os recursos financeiros da federação sejam utilizados da melhor forma possível, porque a gente sabe que eles são limitados. Então, no pilar financeiro, a gente trabalha muito, primeiramente no planejamento, né, no início de todo o ano. A gente, em cogestão com a nova diretoria, monta um planejamento financeiro, em que a gente
relata como que vai ser a tradução da nossa estratégia, né? A gente traduz a nossa estratégia nos recursos financeiros que a gente vai gastar, porque eles são muito importantes para a execução, seja no transporte da equipe, seja para realizar algum evento em algum lugar que seja mais afastado, ou, aqui, ou mesmo na região metropolitana. Todos esses pontos têm que ser levados em conta e a gente faz isso no planejamento financeiro sempre no início do ano. Além disso, esse planejamento é revisado ao longo do ano, né? Porque a gente sabe que, enquanto instância, as coisas mudam muito rápido, então a gente precisa adaptar sempre a nossa estratégia de federação para o que está acontecendo, então as finanças não são diferentes, né? A gente está sempre revisando esse planejamento para garantir que ele está sendo executado da melhor forma e o que a gente orçou no início faça sentido por todo o ano, né? Além disso, a gente faz esse acompanhamento, né, de todas as nossas equipes. A gente tem um modelo de gestão um pouco diferente, né, que a gente chama de círculos das equipes, mas a gente acompanha todos os nossos produtos, todas as nossas ações, para garantir que os recursos que foram previstos no planejamento estejam sendo executados da melhor forma, ou se a gente puder reduzir algum custo ou algo do tipo, e de forma a sempre passar os melhores estímulos enquanto federação, né? Então, e aí também entrando na parte mais operacional desse pilar financeiro, também a diretoria de operações que faz toda a movimentação, né? Seja bancária, seja uma aquisição para a federação, no controle financeiro dos próprios produtos. Então, tudo isso passa pela diretoria de operações e é muito importante por isso para a sustentabilidade financeira, né? Dentro do pilar de gente, né, e aí avançando um pouquinho, a gente pensa muito em outros tipos de recursos que a federação tem, né? E aí quando a gente pensa em recursos, a gente pensa muito em pessoas. Não porque as pessoas são recursos, mas porque a gente precisa ter as melhores pessoas no time Rio Júnior para garantir que o nosso trabalho, que já é muito complicado, seja feito da forma mais efetiva possível, porque a gente tem um tempo muito limitado, uma janela muito apertada para garantir que os nossos estímulos sejam passados da melhor forma e que a gente consiga atingir os nossos resultados que a gente espera no início do ano, né? E aí, como que funciona esse processo, né? Esse processo começa na seleção das pessoas, né? Então, a diretoria de operações é responsável pelo processo seletivo da federação para selecionar todo o time Rio Júnior, garantir que essas pessoas estejam muito alinhadas com a cultura, né? Da federação, todos os nossos princípios, tudo que a gente acredita enquanto movimento e garantir que as pessoas que estejam ali também sejam as mais capazes, né? Além disso, dentro da parte de gente, a gente sabe que como a gente trabalha num modelo muito diferente do que a gente vê no dia a dia de EJ, a gente precisa ter pessoas muito bem capacitadas, então a diretoria de operações também é responsável por garantir que as pessoas tenham as competências necessárias para executar as funções delas dentro da equipe, né, por meio muito de capacitações, né, alinhamento muito com os nossos relacionamentos, né, por meio da presidência executiva e com todas as áreas em contato para garantir que a gente consiga identificar qualquer gap de capacitação e trazer de fora ou da própria rede ou de dentro da própria equipe para garantir que os conhecimentos sejam passados da melhor forma possível. E aí também, com a própria equipe que já existe, a gente trabalha muito no fortalecimento de cultura, né? Dentro da Rio Júnior, a gente tem alguns princípios muito fortes, culturais, né? Que a gente preza muito, como acreditar muito nas nossas metas, não por elas serem números, mas por serem impacto que a gente quer gerar na nossa rede, né? Da gente não aceitar o comodismo e de a gente se unir muito pelos nossos resultados, né? Porque a gente vai ver que também o nosso modelo, por ser um pouco mais afastado, né? A gente trabalha muito de home office, então a gente tem que garantir que a galera consegue se adaptar a esse modelo, né? E aí isso já entra um pouquinho no modelo de gestão, mas isso se relaciona muito porque são as pessoas que fazem as coisas, né? E aí também prezando muito pelo clima organizacional, né? Então fazer esse acompanhamento do time, garantir que todos estão tendo a melhor experiência possível, isso é muito importante, assim, a gente acredita muito que o time Rio Júnior precisa ter uma experiência muito positiva, tanto porque é um compromisso que a pessoa trata, né, no início do ano com a gente, e aí ao longo de todo o ano ela trabalha, a gente sabe que no movimento a galera é voluntária, e por isso a gente precisa garantir mais ainda que as pessoas tenham a melhor experiência possível, até porque com a melhor experiência possível, eles conseguem passar isso para o resto da rede e a gente consegue ter estímulos muito melhores. Então, a diretoria de operações está sempre pensando em como a gente vai garantir que as pessoas estejam sempre tendo a melhor experiência dentro do time, né? E aí, entrando um pouquinho dentro de gestão, né, que é o nosso último pilar, a gente fala muito da estratégia da federação, né? E aí, isso trabalha muito vinculado à presidência do conselho, em questão da estratégia da rede, né? E aí a diretoria de operações tem muito de traduzir essa estratégia da rede
para dentro da federação, né? A gente tem várias diretorias que executam coisas muito diferentes, mas no final todo mundo tem que convergir para os nossos objetivos estratégicos, que são ter uma rede mais forte, mais conectada, né? Isso aí tudo vocês já ouviram falar no nosso planejamento estratégico, né? No nosso novo planejamento. E aí, a diretoria de operações é muito responsável por fazer esse acompanhamento, esse desdobramento, o acompanhamento dos indicadores da federação, né, para garantir que esses indicadores estão caminhando para o lugar que a gente quer. Então, é muito alinhado com a estratégia da rede, né, sempre. E aí, já entrando um pouquinho também, né, para o ano de 2018, a gente tem o novo planejamento estratégico, né, da rede, com o futuro do MED, e aí a diretoria de operações está trabalhando muito forte em relação a isso também, porque a gente precisa garantir que as instâncias, né, principalmente as federações, estejam muito bem alinhadas com essa nova estratégia. Então, é de suma importância que isso seja desdobrado da melhor forma, né? A gente tem atualmente a Mandala das Federações, que é uma estrutura da Brasil Júnior, que a gente acompanha bastante, né? Que são alguns pilares para que a gente consiga ter uma instância forte enquanto organização, e a gente acompanha sempre o trabalho da federação também com base nisso, né? Dentro de gestão também, a gente faz muito do acompanhamento da rotina da equipe, né? A gente tem esse desdobramento muito claro da estratégia, a gente garante que tem as melhores pessoas, então a gente precisa acompanhar a rotina das pessoas, seja na nossa ferramenta de gestão, que é o pódio, e seja no dia a dia, para garantir que essas pessoas estão conseguindo executar esse trabalho da melhor forma, para que a gente consiga, no final, atingir nossos objetivos, né? Então a gente precisa diagnosticar se a galera do time Rio Júnior está conseguindo executar as coisas da melhor forma, e se não, identificar o porquê, né? Para que a gente possa atuar da melhor forma possível para sanar qualquer problema. Seja na parte de gente, trazendo alguma parte de capacitação, seja trazendo alguma ferramenta, fazendo alguma aquisição que seja importante, né? De equipamento ou de ferramenta que a gente precise para executar o nosso trabalho da melhor forma. Então, o pilar de gestão também é muito ligado ao melhor organização do nosso tempo, né? E aí, claro, né, sempre dando suporte a todas as diretorias. Acho que é muito importante frisar isso da diretoria de operações, porque por ser a única área voltada diretamente para garantir que a organização como um todo seja a melhor versão de si mesma, então a diretoria de operações tem que estar sempre muito alinhada com todo o resto da diretoria e com a presidência do conselho para garantir que a organização está rodando da melhor forma possível e conseguir ajudar em qualquer necessidade que tiver, né? E aí, dentro dessa parte também, né, tipo, a gente tem muito desses pilares e aí como que eles se desdobram no nosso dia a dia em operações, né? A diretoria de operações tem várias funções muito importantes, assim, em questão operacional também, né? A diretoria de operações, dentro do pilar de gente, organiza também as imersões do time, né? A gente costuma ter 2 imersões pelo menos por ano, com o nosso time Rio Júnior inteiro. E aí, nesses momentos, a gente constrói muita coisa e é responsabilidade sempre da diretoria de operações, junto com o resto da diretoria executiva, garantir que a experiência do time ali seja a mais construtiva possível, que a gente consiga tirar o melhor, maior quantidade de insumos possível para o nosso trabalho e que consiga gerar uma boa experiência para o time nesses momentos, né? Além disso, também é muito responsabilidade da diretoria de operações organizar, né, e garantir que as imersões de diretoria também sejam muito produtivas, assim como a própria cogestão da Rio Júnior, né? Porque apesar de ser uma cogestão que é muito individual, né, de diretoria a diretoria, é responsabilidade da diretoria de operações garantir que as 2 diretorias e presidências do conselho como um todo se organizem da melhor forma possível para que tudo que for necessário para a nova diretoria seja passado da melhor forma, né? Então, a responsabilidade de coordenar esse processo. Além disso, a gente também tem as reuniões mensais do time, né, que também é um momento muito de construção do time, consolidação da nossa estratégia e alinhamento de todo o time, e também a responsabilidade da diretoria de operações fazer essa organização como um todo, né? E aí, acho que tudo que eu tinha para falar da diretoria de operações eu falei, galera. Ainda tem muito mais, né? Eu acho que eu falei muito superficialmente de cada ponto, a gente ainda pode explorar muito todos eles, mas por enquanto acho que a gente conseguiu falar um pouquinho de tudo, né? Então, qualquer ponto que vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem conversar com qualquer membro do time Rio Júnior ou comigo, que a gente pode conversar um pouquinho mais a fundo, mas por enquanto agradeço muito por assistirem esse vídeo e boa sorte a todos que estiverem tentando na diretoria e muito bom para o
para os atuais conselheiros. Espero que vocês tenham entendido um pouco mais sobre a Rio Júnior e que isso ajude vocês no resto do seu papel enquanto conselheiro. Beleza, galera? Valeu, boa noite.